Olá, querido jovem! Pronto para mais um estudo da lição? Mais uma lição iniciando e essa está poderosíssima. Nós iremos estudar o capítulo 11 do livro de João. Este é um dos capítulos que eu considero o mais completo da Bíblia, um dos mais completos. Por quê? Nele consta o que acontece depois que a pessoa morre. Como será mais ou menos a volta de Jesus? Como Jesus considera a morte? Como as pessoas são incrédulas, porque mesmo presenciando o milagre ainda são capazes de duvidar de Jesus. Então, esse é um capítulo que eu vejo que fala muito sobre a nossa realidade, sobre todo o desenrolar da história humana. E o título de hoje é Milagre em Betânia. Aqui na tirinha, Jesus fala, tirem a pedra. E logo depois, no quadradinho do meio, fala aqui, ó, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias que a irmã de Lázaro que fala. E Jesus continua, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Vamos ler o capítulo 11 do livro de João. Ele é grande, mas eu acredito que nós precisamos ler. Vamos pedir iluminação do Espírito Santo e juntos vamos ler e prestar atenção em cada detalhe. Verso 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos, Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltarás para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disse-lhes, pois os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava a respeito da morte de Lázaro, mas ele supunha que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estágios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e com Marta, mas para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada na casa. Depois, Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir no último dia, na ressurreição. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, e vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na supondo que ela ia ao túmulo para chorar.
Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? E eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: Veja quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. E era esta uma gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhe ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais, que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha aparecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote daquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. De sorte que Jesus não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: Que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prendê-lo. Abaixo aqui da tirinha tem uma perguntinha para eu e você refletirmos, que fala o seguinte: a partir da tirinha do texto-chave e do título, anote suas primeiras impressões sobre o que trata a lição. Durante esta semana, nós iremos nos aprofundar no capítulo 11 do livro de João. Ele aponta verdades muito claras sobre dúvidas, como, por exemplo, como será a volta de Jesus? Acontece depois que a pessoa morre. Com o que Jesus comparou a morte? Se Jesus sabia que estava prestes a ressuscitar Lázaro, por que ele chorou? Tudo isso e muito mais nós veremos nos próximos vídeos. Vamos orar? Querido Deus, obrigada porque o Senhor deixou a sua palavra para nos orientar, para nos guiar a toda a verdade. O Senhor mesmo falou: e conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Ensina-nos a sermos de fato libertos, meu Deus, e passarmos essa liberdade para o máximo de pessoas possíveis, para que elas não possam mais ser enganadas. Ensina-nos a confiarmos plenamente no Senhor, no seu amor e em tudo que o Senhor deixou escrito, principalmente em suas promessas. Que possamos estar
preparados para que quando o Senhor vier, possamos ir morar contigo por toda a eternidade. E seja também com os nossos familiares, amigos, vizinhos, que eles sintam um desejo de lhe buscar de todo o coração e também estarem preparados na tua vinda. Pedimos isso e desde já agradecemos no doce nome de Jesus. Amém! Que o Senhor possa lhe dar um sábado abençoado na companhia dele. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.